Olha, B.F. Skinner e o behaviorismo, poucas ideias na psicologia são ao mesmo tempo tão conhecidas e tão, mas tão mal compreendidas, né? Quando a gente fala nesse assunto, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma. Ratinhos em caixas, um controle meio frio, meio calculista do comportamento. Mas será que é só isso mesmo? Será que essa imagem faz justiça à complexidade da coisa? É isso que a gente vai investigar agora. Faz um exercício rápido aí. Se alguém chega e fala a palavra behaviorismo, o que acende na mente? Para muita gente, a resposta vai ser algo como manipulação ou aquela ideia de que somos só um bando de reações a estímulos, uma visão super simplista do ser humano, sabe? Pois é, essas percepções são super comuns. É aquela história de que o behaviorismo é desumanizante, que trata a gente como se fôssemos ratos de laboratório, que ignora totalmente o que a gente pensa, o que a gente sente, que é só sobre controle, manipulação, e que, no fundo, nega que a gente tenha qualquer tipo de livre-arbítrio. E o mais curioso é que essas críticas não são novas, viu? Elas são praticamente da mesma idade da própria teoria. Mas e se tudo isso for, na verdade, um grande mal-entendido? E se a filosofia por trás da ciência do comportamento for muito, mas muito mais sofisticada? E se ela, na verdade, encarar de frente essas questões todas? É exatamente essa a nossa proposta aqui. A gente vai mergulhar no que o behaviorismo radical realmente é, desconstruir esses mitos e, o mais importante, acompanhar a jornada dessa ciência, desde o Skinner lá atrás até as aplicações supermodernas que a gente vê hoje. Bom, e para organizar essa conversa, a gente vai seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos ver como essa ciência nasceu. E já adianto, não foi fácil. Depois, a gente vai encarar de frente os 3 maiores mitos. E para fechar com chave de ouro, vamos ver a evolução disso tudo. Como saímos da caixa para chegar em terapias super atuais. Bora lá? Certo, primeiro ponto. É fundamental entender que as ideias do Skinner não apareceram do nada, num passe de mágica. E olha, elas não foram nem um pouco bem recebidas de cara. Pelo contrário, nasceram batendo de frente com o que era dominante na psicologia daquela época. Então, lá nos anos 30, o Skinner estava desenvolvendo o conceito central dele, o condicionamento operante. A ideia é até simples, né? Nossas ações são moldadas pelas consequências que elas geram. Se algo bom acontece, a gente tende a repetir. Se algo ruim acontece, a gente evita. Mas quando ele publicou o primeiro grande livro dele em 1938, a reação foi, digamos, bem morna. A galera da psicologia experimental, nomes de peso como Hall e Tolman, dominavam o cenário com outras teorias. Foi uma luta, demorou bastante tempo para que um grupo de cientistas começasse a se formar em torno das ideias dele. Ok, agora vamos para o primeiro e talvez o maior mito de todos. O grande vilão da história. A ideia de que o behaviorismo ignora a consciência. Aquela acusação de que ele trata a gente como se fôssemos máquinas, robozinhos, sem pensamentos nem sentimentos. Essa frase do Skinner é genial, porque ela vai direto ao ponto. Ele nunca, jamais negou que sentimentos existem. Claro que existem. O que ele questionou foi o lugar que a gente dá para eles. A gente costuma pensar que o sentimento causa a ação, né? Skinner diz que o erro está aí. Para ele, a raiva não é a causa do grito. A raiva e o grito são, na verdade, 2 consequências de uma mesma coisa. Essa tabela aqui deixa a diferença claríssima. De um lado, a visão que a gente pode chamar de mentalista, a mais comum. Um sentimento interno, tipo a raiva, é a causa de uma ação, como gritar. Eu gritei porque eu estava com raiva. Simples. Do outro lado, a visão behaviorista. Um evento externo, um insulto, por exemplo, é a causa de 2 coisas ao mesmo tempo. A ação de gritar e o sentimento de raiva. Percebe a virada de chave? O sentimento não é a causa, ele é parte do pacote. É um produto da mesma situação que gerou a ação. E aqui está a grande sacada. O behaviorismo radical não nega nada disso. Pensamentos, sentimentos, lembranças, é tudo real, tudo acontece. Só que, para essa filosofia, eles não são umas forças misteriosas que vêm do além e causam o nosso comportamento. Eles são chamados de eventos privados. Ou seja, são comportamentos também, só que acontecem debaixo da nossa pele. E o mais importante, eles podem e devem ser explicados pelas mesmas regras, pelas mesmas leis que explicam os nossos comportamentos que todo mundo vê. Vamos para o segundo tema polêmico, liberdade. Essa ideia de que o behaviorismo nega o livre-arbítrio, de que somos todos marionetes e que a liberdade é só uma ilusão. Nossa, isso soa bem pesado, né? Assustador até. Mas calma, a análise que o Skinner faz disso é bem mais sutil e interessante do que parece. A provocação do Skinner é a seguinte: a gente nunca está totalmente livre da influência do ambiente. A pergunta importante não é: estamos livres ou controlados? A pergunta de verdade é: que tipo de controle está agindo sobre nós? Porque, olha que interessante,
Quando a gente é influenciado por coisas boas, por reforçamento positivo, a gente se sente livre. Agora, quando a influência vem de ameaças, de punição, aí a gente se sente coagido, controlado. Esse exemplo do governo é matador para entender isso. Pensa só, um governo precisa de dinheiro. Opção 1, impostos. É um controle aversivo. Pague, ou vai ter problema. Funciona? Funciona. Mas o pessoal reclama, protesta, se sente forçado. Opção 2, loteria. O governo também consegue o dinheiro, mas as pessoas compram os bilhetes porque querem, de forma voluntária. Ninguém se sente coagido, pelo contrário. O resultado final é o mesmo, o dinheiro vai para o governo, mas a nossa sensação de liberdade é totalmente diferente em cada caso. E olha, isso não quer dizer que a gente seja passivo, que a gente só aceita controle. Muito pelo contrário. O modelo do Skinner inclui um conceito poderoso chamado contra-controle. Quando um sistema de controle fica opressivo demais, aversivo demais, o que acontece? As pessoas reagem. Elas vão para a rua, fazem greve, exigem novas leis, se rebelam. O contra-controle é basicamente o nosso mecanismo de defesa. É a forma que os controlados têm de botar um freio no poder de quem controla. Tudo isso já começa a nos levar para longe da ideia do ratinho na caixa, né? O que nos joga direto no terceiro grande mito, o de que essa ciência só serve para explicar o comportamento de animais no laboratório. Na verdade, o que Skinner propôs foi um modelo ambicioso pra caramba que vai muito além disso e tenta explicar até a cultura, a ética, a sociedade como um todo. E a ferramenta para isso é esse modelo de seleção em 3 níveis. Pensa como se fossem 3 camadas. A primeira, a base de tudo, é a seleção filogenética. É a boa e velha seleção natural do Darwin, que molda os comportamentos da espécie, nossos reflexos, instintos. A segunda camada é a ontogenética, o condicionamento operante, que molda o comportamento de cada indivíduo ao longo da sua própria vida, nossas habilidades, nossos hábitos. E a terceira camada, que é fascinante, é a cultural. Aqui, o que está em jogo é a sobrevivência do grupo, através da evolução de costumes, leis, valores éticos, práticas que funcionam e se mantêm. E com essa estrutura de 3 níveis, a gente ganha um poder de análise incrível para entender coisas super complexas. Pega o altruísmo, por exemplo. Por que as pessoas são altruístas? Bom, com esse modelo, a gente pode se perguntar, será que tem uma base na nossa evolução como espécie? Ou será que o ato de ajudar é reforçado na vida da pessoa com elogios, com reconhecimento? Ou, ainda, será que a pessoa vive numa cultura que valoriza e ensina o altruísmo como algo essencial para a sobrevivência do grupo? A resposta provavelmente é uma mistura disso tudo, e a análise fica muito mais completa. Bom, depois de passar por esses mitos, acho que a gente já consegue ter uma ideia um pouco melhor do que estamos falando. Agora sim podemos tentar redefinir o que é, afinal, o behaviorismo. E mais importante ainda, ver como essa ideia não ficou parada no tempo e para onde ela foi. E se tem uma frase para levar para casa dessa nossa conversa, é esta aqui. O próprio Skinner disse, o behaviorismo não é a ciência do comportamento humano, é a filosofia dessa ciência. Isso é fundamental. O behaviorismo radical não é um conjunto de respostas prontas, não é a ciência em si. Ele é a filosofia por trás da ciência. É o que define as regras do jogo, faz as perguntas certas e aponta os caminhos para encontrar as respostas. O propósito dele, então, é levantar perguntas essenciais. Perguntas como: é possível ter uma ciência do comportamento? Dá para estudar o que a gente faz com o mesmo rigor que a gente estuda, sei lá, a biologia? Se a resposta for sim, quais seriam os melhores métodos para isso? E a pergunta de $1 milhão: como a gente pode usar esse conhecimento todo para resolver problemas humanos reais? E o objetivo final disso tudo é uma mudança de perspectiva gigantesca. Sair de uma cultura que vive de culpar e de elogiar as pessoas e ir para uma cultura que busca entender e resolver problemas de forma eficaz. Em vez de apontar o dedo, a gente olha para as condições que levaram àquele comportamento. E é exatamente nesse ponto que a análise do comportamento mais evoluiu. Os princípios que Skinner desenvolveu lá atrás são a base para o que há de mais moderno na psicoterapia hoje, como as terapias de terceira e quarta ondas. A terapia de aceitação e compromisso, a famosa ACT, por exemplo, vem direto daí. Ela não tenta consertar a pessoa, mas ajuda a pessoa a construir uma vida que vale a pena, mudando a relação dela com o ambiente e com os seus próprios pensamentos e sentimentos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, uma pergunta enorme e talvez um pouco desconfortável. Se o nosso comportamento é, em grande parte, moldado pelo ambiente, e se a gente tem a ciência para entender como projetar ambientes melhores que promovam bem-estar, então a responsabilidade sai um pouco do colo do indivíduo e cai no colo da sociedade, né? A questão que fica para a gente pensar é: quem é que está desenhando a nossa cultura? Quem tem o poder de planejar esses ambientes e, principalmente, como a gente pode garantir que esse planejamento seja feito para o bem de todo mundo?